pessoal, tudo bem? Me chamo professora Mônica. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a nossa radiciação. E aqui, sendo A, N e X números naturais, ou seja, são números N, ele é maior ou igual a 2, então, de modo geral, essa expressão aqui que ele está falando, que nós já vamos ler ela, é equivalente a x elevado a n, que é igual a A. Bom, como que nós podemos entender esta expressão aqui? Eu coloquei ela aqui, colocar ela em destaque. Como expressão? Bom, n é o índice, né? A é o nosso radicando, que vai dentro da nossa raiz. A raiz nós chamamos de radical e x é a raiz. Bom, eu dei um exemplo agora de como nós vamos entender essa expressão, considerando n ímpar, né? N é o nosso índice, lembra que eu li aqui para vocês. A raiz da terceira, que nós chamamos de 8, ele fala que é igual a 2. Professora, como que a senhora chegou a esse resultado, né? Eu não entendi. Então, o que eu posso fazer? Existe uma propriedade de que quando você tem o seu índice juntamente com a sua raiz, você pode chegar a um número do seu expoente dentro da sua raiz e depois a gente pode cancelar, que nós podemos chegar também no nosso resultado. Bom, a raiz da terceira de 8, eu posso simplesmente pegar esse 8 aqui e fazer a minha fatoração dele. Então, eu vou pegar 8 e vou fatorar ele. Se eu fatorar ele por 2, eu tenho 4. Se eu fatorar ele de novo por 2, eu tenho 2 e por 2 dá 1. Eu não consigo fatorar ele mais, né? Parou por aqui. Então, eu tenho 2 elevado à terceira. Professora, como assim? Se eu pegar 2 vezes 2 vezes 2, é igual a 8. Por isso que ele é a terceira, né? E agora, professora, o que eu faço com esse resultado que eu obtive agora? Na prática, agora, eu vou pegar a minha raiz, a raiz de terceira, eu só vou copiar a mesma coisa que tá aqui. Vou usar o meu resultado da minha fatoração, que é 2 elevado à terceira, e eu posso cancelar essa raiz com esse 3, né? Porque eu usei a minha propriedade fundamental, ou seja, o meu resultado vai ser 2. Ai, professora, eu não entendi por que a senhora fez isso. Bom, eu vou usar a propriedade que eu acabei de comentar. Eu não tenho a raiz de 3, né, da terceira, de 2 elevado ao cubo. Vamos colocar ele bem aqui no cantinho, tá? Então, eu vou manter a minha base, né? E vou pegar o meu índice, que é 3, que ele vai ficar aqui embaixo, dividido pelo meu expoente. A raiz, 3 dividido por 3 não é igual a 1? E 2 elevado a 1 é 2. Então, o que eu fiz aqui? Aqui embaixo eu só cancelei. Se eu cancelei a raiz de 3 com 3, é a mesma coisa de 3 dividido por 3, que vai dar igual a 1, que é igual a 2. Entenderam? Lembra da propriedade que eu acabei de comentar com vocês? Usando ela na prática, é assim. O índice, ele é par, ó. Considerando n, que é o nosso índice, ele é par, né? Nosso índice aqui é par. Ele tá falando que também é igual a 2. E agora, professora? Bom, vamos fazendo aí que eu acabei de explicar para vocês. Lembra que eu comentei que quando eu tenho a minha base, a primeira coisa que eu faço é fatorar ela. Eu vou colocar ela aqui no cantinho para fazer a minha fatoração. Então, eu vou fatorar por 2, que dá 2 dividido por 16 é 8. Dividido por 2 é 4. Dividir de novo por 2 dá 2.
por 2 dá 1. Não consigo mais fatorar. Então, eu tenho 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado a quarta, né? E agora, professora, o que eu faço? Meu resultado, eu vou permanecer com a minha raiz. Eu vou colocar ela aqui, ó. Raiz de quarta. Vou pegar o meu resultado da minha fatoração e vou colocar embaixo da minha raiz. Prontinho. Agora, o que eu faço? Não posso deixar desse jeito. Se eu tenho dois índices igual, eu tenho um índice igual e tenho o meu expoente igual, eu posso fatorar ele direto. Melhor, vamos permanecer a nossa base. O que está em cima da minha raiz, quem está em cima do meu expoente, da minha base, quem está em cima da minha base, vai passar dividindo em cima. Então, eu tenho 2, eu vou repetir. 4 dividido por 4 não é 1? E 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, eu achei a minha resposta. Essa é a minha resposta. Fala assim, que escreva os números com expoentes fracionários em raízes e vice-versa. Bom, o que isso significa? Significa que eu vou ter que tirar da minha raiz. Quem está na minha raiz eu vou ter que transformar em expoente. E quem está em expoente eu vou ter que transformar em raiz, ou vice-versa, tá? Então, eu tenho a raiz de 3, eu tenho a raiz de terceira de 4, a raiz sexta de 125, eu tenho a raiz sétima de 64, eu tenho a raiz de x, eu tenho 2 elevado a meio, e eu tenho a elevado a 2 sexto, e também tem um outro aqui, que é 5 elevado a 0,3. Professora, não sei fazer, a senhora não explicou e eu não faço ideia como faz. Bom, quem quiser parar um pouco o vídeo, para o vídeo e tenta fazer sozinho. Comenta nos comentários se vocês fizeram de uma outra forma ou se tem um outro jeito de vocês fazerem. Mas nós vamos fazer juntos. Bom, vamos lá. Eu tenho a raiz de 3, né? O que eu posso fazer? Lembra que eu falei para vocês que eu tenho que fatorar primeiro para depois achar um expoente, né? Nesse caso, eu não consigo fatorar o 3. Então, o que eu faço? Eu vou permanecer com o meu 3, com a minha base, né? E toda raiz quadrada, não parece, mas aqui em cima dessa raiz tem um 2. Ela não aparece, a partir do 3 ela aparece, mas a raiz quadrada mesmo, por isso que chamamos quadrada, porque tem um 2 aqui. Tem um 2 aqui, que é o nosso índice. Então, o que eu faço? E aqui em cima desse expoente aqui, ó, da minha base, tem um, bem aqui em cima. Em cima desse eu tenho que pegar esse valor e transformar ele em expoente. Então, todo o índice, ele vai ficar em cima do meu expoente, do 3, e eu vou dividir pelo número que está em cima do meu 3, que no caso é 1. Então, eu tenho 3 elevado a meio. Pronto, não faço mais nada. Acabou a minha conta. Eu achei 3 elevado a meio. Não dá pra ver aqui em cima, mas eu vou arrumar ele aqui, ó. Aqui é 1 e aqui é 2. Ficou meio apertadinho, mas acho que dá pra entender. Entenderam, pessoal? É só isso. Não faço mais nada. E agora, vamos pra próxima. Eu tenho a raiz de 4 e eu tenho a terceira. Eu preciso transformar isso aqui em expoente. Primeira coisa, eu vou pegar o meu 4 e vou fazer a minha fatoração. Por 2 dá 2, por 2 dá 1, por 1 não faço mais nada, né? 2 vezes 2 dá 4, então é 2 elevado a quadrado, né? 2 elevado a 2. Então, eu vou repetir a minha raiz elevada à terceira, né? Qual que é o meu resultado?
É 2 elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar ele aqui em cima, ó. Transformar isso em expoente. Então, eu vou permanecer com o meu 2. Vou pegar o meu índice e o meu expoente em cima do meu 2, aqui da minha base. Eu vou colocar o meu índice em cima da minha base, o meu índice em cima da minha base, vou dividir pelo número que está em cima do meu 2 aqui, ó. Então, ficou 2 elevado a 2 dividido por 3, 2 terços, né? Então, acabou minha conta, não faço mais nada. Verso desse daqui é a mesma coisa que isso, tá? É a mesma coisa. Vai chegar nisso, que isso vai chegar nisso. Eu preciso transformar em expoente, é isso que o índice fala. Agora, vamos para a próxima. Eu tenho a raiz de sexta, é de 125. Eu não sei fazer. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 125, vamos fatorar ele. Vou simplificar por quanto? Dá só para simplificar por 5. Não dá para simplificar por mais nada, só por 5. 125 dividido por 5 dá 25. Por 5 de novo, dá 5, porque 5 vezes 5, 25, né? E por 5 dá 1. Não simplifico mais por ninguém, por 1 dá 1, né? Então, eu tenho 5 elevado a quanto? 1, 2, 3. 5 elevado a terceira. E agora, professora, o que eu faço? Vou pegar a minha resposta e vou colocar dentro da raiz aqui. Então, eu tenho a raiz de 6 de 5 sobre 3. São 3 aqui, ó. E agora, professora, preciso transformar isso em expoente. Eu permaneço com a minha base, que é 5, o meu índice e o meu expoente dentro da minha raiz. O que eu faço? O que tá para fora fica em cima do meu 5, o que tá dentro vai subir. Ficou 3 dividido por 6. Pessoal, dá uma olhada. 3 dividido por 6, eu consigo simplificar ele. Se eu simplificar por 3, dá 1 sobre 2. Não pode deixar assim, tá? Eu preciso simplificar. Se dá para simplificar, vamos simplificar. Então, se eu dividir por 3 aqui, ó. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu fiquei com 1 sobre 2. Vou até circular aqui, ó, para vocês. Essa é a minha resposta. A raiz de 7, do 7, é de 64. Primeira coisa, vamos fatorar o 64. Então, eu tenho 64 dividido, né? Por 2, elevado a 6. Elevado a sexta. E agora, o que eu faço com o resultado que eu encontrei? Vamos fazer aqui no cantinho. Eu vou repetir a minha raiz, né? Raiz de 7. E vou pegar o meu resultado e vou colocar dentro da minha raiz. Então, eu tenho 2 elevado a 6, né? E agora, eu preciso transformar isso em expoente. Eu não posso deixar na minha raiz. Então, eu vou repetir o meu 2, né? Eu tenho o meu índice e tenho o meu expoente em cima do meu 2. Então, o que tá no meu índice eu deixo em cima da minha base e vou dividir por 6, né? Ficou, então, 2 elevado a 6 sobre 7. Pessoal, essa aqui é a resposta da minha questão. E agora, ó, tem mais umas questãozinhas aqui para fazer.
Vou colocar um traço aqui para não confundir. Agora eu tenho a raiz de x. E agora? O que eu faço? Ih, não sei fazer. O que eu faço primeiro? Tem como fatorar esse x? Eu não sei o valor desse x, né? É um número. Colocar ele no meu cantinho aqui, né? Vou deixar ele quietinho. Lembra que eu falei para vocês que em cima dessa minha raiz aqui, ó, tem um 2? É a raiz quadrada, né? E em cima desse x aqui, tem um. Bem aqui em cima tem um. Então, eu tenho o que tá em cima, quem é o meu índice vai ficar em cima da minha base. E quem tá aqui dentro agora vai ficar lá fora, vai ficar lá em cima. Então, eu tenho x elevado a meio. Entenderam? 2 aqui em cima e tem um também aqui, ó. Parei aqui, não faço mais nada, porque eu já achei o meu expoente. Eu não sei o valor de x, mas eu achei o expoente dele, né? Agora eu tenho 2 elevado a meio. Professora, não tem raiz, o que eu faço, professora? Bom, lembra que eu falei para vocês que o índice fala que quando tá no expoente, quando tá na raiz, tem que transformar no expoente. Quando tá no expoente, eu tenho que voltar a minha raiz. Então, o que eu faço? Eu vou colocar a minha raiz aqui. O que tá na minha base, eu vou colocar dentro da minha raiz. E agora, quem que é o índice? Lembra que o índice, ele fica em cima do expoente? Então, ele fica aqui, ó. Em cima, ele tá bem aqui, ó, a raiz quadrada, né? Se ele é a raiz quadrada, então se aqui é um 2, tem necessidade de eu colocar um 2 aqui? Não tem. E o meu 1, ele fica em cima do meu expoente quando ele tá na minha raiz. Igual aqui, ó, a raiz de 3. Então, eu deixo do jeito que tá, não mexo mais em nada. E agora, eu tenho A, isso aqui é um A, tá, gente? 2 elevado a sexta. Primeira coisa, professora, o que eu faço? Faz aí no caderno de vocês, gente. Eu vou fazer a raiz, né? Porque ele quer que eu coloque isso na raiz. Se tá no expoente, ele tem que ficar na raiz. Eu vou repetir a minha base, que é um A, né? O que tá aqui fora, uma coisa, eu tenho 2 dividido por 6. Concorda comigo que eu posso simplificar isso aqui? Se eu simplificar por 2 em cima e simplificar 2 embaixo, concorda comigo que o resultado vai ser 1 e vai ser 3? Ou seja, eu tenho 1 sobre 3. Então, eu tenho o meu índice aqui em cima, que vale 3. E o meu expoente, que tem que ficar aqui em cima, ele vale 1. Tem necessidade de colocar 1 aqui? Não tem necessidade, né? Pode deixar do jeito que tá. Então, eu tenho a raiz de terceira de A elevado a 1. E agora? Tenho 0,5 elevado a 0,3. Bom, eu vou escrever aqui embaixo, ó. 0,3 não é igual a 3 sobre 10? Concorda comigo ou não? 3 sobre 10. Eu vou colocar a minha raiz aqui, ó. Eu vou colocar a minha raiz aqui. Vou repetir o meu 5, né? E o que tá em cima vai ficar em cima da minha base. E o que tá embaixo é o meu índice, né? Então, eu vou escrever até de outra cor aqui, ó. Então, eu tenho 10 sobre 3, né? 5 elevado ao cubo. Só que nós temos que terminar isso. Eu também tenho que resolver o que tá aqui dentro. Eu tenho que deixar dentro da minha raiz. Eu tenho 5 vezes 5 não é igual a 125? Eu não posso deixar assim.
eu preciso transformar ele em raiz, do jeito que estava, porque isso aqui é o inverso do resultado que eu vou achar. Então, eu tenho 125. Então, 5 elevado a 0,3 é a mesma coisa que a raiz décima de 125. Essa aqui é a resposta. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Foi uma rabisqueira aqui, mas eu acho que deu para entender bem, tá? Eu vou ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Façam bastante exercício e até o próximo vídeo, tá? Um beijo grande a todos vocês e ficam com Deus.